Boa noite, estamos recebendo a nossa querida amiga Beth, que hoje vai fazer a leitura do Evangelho para a gente. Ela vai fazer a leitura, o resumo da doutrina e vai falar do item 20 a 21. Hoje já finaliza a parte, né, de Platão e Sócrates, é isso? Então, seja muito bem-vinda, amiga Beth. Boa leitura para você e para vocês também que vão ouvir. E, por favor, amiga, é com você. Obrigada, muito obrigada. É uma alegria imensa estar aqui, mas essa oportunidade de aprender sempre. Agradeço imensamente o convite do Rodrigo. Então, inicialmente, eu gostaria de elevar pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores amigos, que nos amparem, nos inspirem nesses próximos instantes, para que possamos abrir nossas mentes e corações e entender esses ensinamentos maravilhosos trazidos por esses grandes espíritos missionários de Jesus e pelo nosso próprio governador do nosso planeta. Que assim seja. Então, como o Rodrigo falou, né? Nós estávamos estudando aos poucos, em cada encontro, outros expositores, a parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, referente ao resumo da doutrina de Sócrates e Platão, e que tem 21 itens. E hoje nós vamos finalizar essa introdução falando do item 20 e 21. Então, inicialmente, nós podemos perguntar, né, porque a introdução tem esse título, Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Então, quem foi Sócrates? Foi um filósofo grego, viveu em Atenas, nasceu em 470 ou 469 antes de Cristo e morreu no ano 399 antes de Cristo. E ele ouvia o seu guia espiritual, que ele chamava de daimon. E esse guia lhe dizia que ele tinha uma missão de conhecer a si mesmo e ajudar o próximo a também se conhecer. Então, tem aquela famosa frase que estava escrita no portal de um oráculo, conhece-te a ti mesmo, que é a busca do autoconhecimento, que leva à formação de um homem sábio e virtuoso que procura a verdade. Então, essa frase ficou muito associada a Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então, nós podemos também associar o autoconhecimento pregado por Sócrates à doutrina espírita. A preocupação de Sócrates era o homem e a sua interioridade, né? O seu eu interior. E Sócrates provocava nos outros perguntas sobre si mesmos, para que eles se conhecessem, para que eles fizessem uma autorreflexão crítica, racional, madura, e destruíssem falsas ideias, falsas ilusões, inclusive sobre si mesmos. Só um parênteses, falando de ilusão, de autoconhecimento, né? Muito tempo depois, no século XX, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, escreveu: não tenho vergonha de mudar de ideia, porque não tenho vergonha de pensar. Então, a gente vai destruindo as nossas ilusões. Isso é bem socrático. Então, voltando ao filósofo de Atenas, Sócrates, ele dizia: a verdade está dentro de nós. E se temos dificuldades para encontrar a verdade, é porque vivemos como autômatos que obedecem cegamente a ordens externas. Isto é, porque aceitamos passivamente os preconceitos estabelecidos. E Sócrates, sim, dava o título, né, de parteiro de ideias através do diálogo.
suscitando no outro o desejo de se conhecer. Então, o diálogo, como se diz, é a medicina socrática da alma. Também é de Sócrates a frase de que o ignorante é um doente da alma, pois a ignorância origina todos os outros vícios. E também a doutrina espírita nos ensina, né, isso, porque precisamos conhecer as leis morais, praticá-las, e elas estão na nossa consciência. Portanto, a causa do erro é a ignorância. A frase também muito conhecida dentro da doutrina espírita: somos vítimas da nossa própria ignorância. E Sócrates também dizia que o conhecimento de si mesmo não é um estado de sabedoria, algo assim finalizado. É um processo, uma busca, uma procura da verdade. E a cada conhecimento que adquirimos, novas ignorâncias surgem diante de nós. Por isso que ele dizia, né? Só sei que nada sei. E Sócrates também nada escreveu. Quem escreveu foram os seus discípulos, principalmente Platão. E Platão? Quem foi Platão? Foi um filósofo grego, nasceu em 427 a.C., morreu em 347 a.C. e foi o principal discípulo de Sócrates. E Platão, diferentemente de Sócrates, que nada escreveu, Platão escreveu muitas obras e ele elaborou muitos mitos que se tornaram famosos. Por exemplo, o mito da caverna, que diz que nós estamos dentro de uma caverna escura. Nós somos prisioneiros da nossa própria ignorância, dos nossos preconceitos, do nosso apego à matéria. E que nós precisamos sair da caverna, ou seja, buscar o autoconhecimento e o autoconhecimento, para chegar lá fora, onde tem o sol que representa o bem, o bom, o belo, a justiça, a verdade. Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, sairmos da caverna e conhecermos, vermos o sol, conhecermos a verdade, para nos libertarmos da nossa própria ignorância. E a doutrina também, a doutrina espírita também diz que nós estamos num processo de educação do nosso espírito e que precisamos converter o nosso espírito ao bem. Platão dizia: o conhecimento é o alimento da alma. Conhecendo, a alma cura a si mesma, realiza a própria purificação, se converte e se eleva. E a doutrina dos espíritos, o que nos diz? Que nós temos vícios, temos paixões, orgulho, egoísmo, e são as doenças da alma, que acabam se transformando em doenças físicas, em infortúnios. Por isso, nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, que é a cura da nossa alma, que no fundo é uma autocura. Como Platão mesmo dizia, a alma cura a si mesma por meio de sua purificação. Outro mito de Platão, bastante famoso: muitos de nós ainda estamos dentro da caverna, com certeza, estamos nesse processo, né? Tentando dar os primeiros passos em direção ao bem, à luz, ao sol. O outro mito, bastante famoso de Platão, é o mito dos cavalos alados. É muito interessante esse mito, porque ele fala de dois cavalos. Um se chamava concupiscência, quer dizer, a cobiça aos bens materiais, o anseio pelos prazeres sensuais. E o outro cavalo se chamava cólera. E o condutor, quem é o condutor da concupiscência e da cólera? São esses dois cavalos. É a razão, a nossa razão, que precisa controlar esses cavalos, ou seja, dominar os nossos instintos e paixões. E aí a gente faz um parênteses,
A gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 908, onde Allan Kardec pergunta: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? E eles, os espíritos, respondem: as paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecereis, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. Olha que interessante, né? Platão falava do mito dos cavalos alados, e são os cavalos, são nossas paixões, e os espíritos dizem lá no Livro dos Espíritos, né, comparam as nossas paixões a cavalos indomados. Platão dizia, então, também que a nossa alma é racional, ou seja, pensa, né? Somos seres pensantes. Ela não é matéria, por isso não morre nunca, não se deteriora, não se destrói. Ela é imortal. Também Platão falava da roda das encarnações e que trazemos reminiscências do passado. São ideias inatas, né? Que nascemos com elas, são, essas reminiscências são das outras encarnações, do plano espiritual. Platão dizia: reconhecer é recordar a verdade que já existe em nós. Então, nós encarnamos para aprender a domar esses cavalos, os desejos, nossas paixões. O outro mito bastante interessante de Platão é o mito de Er. Então, era um homem que morreu, entre aspas, né? Ele ficou desacordado. E foi considerado morto, mas ele não estava morto. Então, ele foi para o mundo espiritual. E a gente pode comparar os desdobramentos que nos ensina a doutrina espírita durante o sono, durante os transes, a hipnose, as viagens astrais, né? O nosso corpo físico está adormecido, mas, ou até, às vezes até em coma, casos de pessoas que estão em coma, mas o espírito sai, né? Vai para o mundo espiritual. E aí o desdobrado, mas o Platão diz que que ele tinha morrido, né? Mas ele estava desdobrado, ele foi para o plano espiritual e visitou lugares felizes, visitou lugares de sofrimentos. E ainda no mito de né, o Platão explica que a alma escolhe o seu destino para a próxima encarnação, ou seja, a alma tem livre arbítrio. E a doutrina espírita também nos diz que os espíritos podem escolher as suas provas para as próximas encarnações, exceto os espíritos ainda muito ignorantes, muito recalcitrantes no mal. Então, as expiações, as provas são planejadas pelos seus mentores, são impostas. E voltando então, né, para o Livro dos Espíritos, na questão 258, que nos diz que quando no estado errante, ou seja, quando o espírito está na erraticidade, né, e antes de reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Pergunta Kardec. E aí os espíritos dizem: ele próprio, o espírito, escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, Platão nos diz, né, que precisamos reencarnar para vencer as nossas paixões inferiores, até não precisar mais reencarnar. Escreveu Platão: a alma busca a sua libertação. O homem é sua alma, que é eterna. Só a parte material, que é o nosso corpo físico, é que morre. A alma não se dissolve e busca o aperfeiçoamento a partir das muitas encarnações. A alma guarda em sua memória suas faltas cometidas do passado e sofre as expiações na encarnação atual ou nas futuras.
E diz ainda Platão: esse corpo é efêmero, é o local onde a alma habita, é um instrumento da alma. E o corpo é um obstáculo que nos faz esquecer parcialmente as lembranças do plano espiritual e de encarnações anteriores. Fantástico tudo isso, né? Porque a doutrina espírita também nos diz que enquanto na condição de encarnados, nós temos tendências, dons inatos, quer dizer, já nascemos com eles, tem aquele fenômeno do déjà vu, a gente vai num local e fala, nossa senhora, parece que eu já conheço isso, já estive aqui. A gente tem vagas lembranças que afloram, acessadas pela intuição. Por isso que Sócrates e Platão são considerados precursores do espiritismo. Né? Então, há tanto tempo atrás, 5 séculos antes de Cristo, 2.500 anos passados, e eles nos trouxeram esses grandes ensinamentos, Sócrates e Platão. Tudo isso foi, assim, uma introdução para falar desses grandes gigantes da filosofia. Então, vamos agora para o objeto aqui do nosso estudo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, na parte introdutória, que fala do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, no item 20, porque os itens anteriores já foram comentados nas outras lives. Então, Allan Kardec escreve o pensamento de Sócrates. Todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem. E Allan Kardec comenta: estas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a Terra. Questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e do destino da Terra, onde se encontra apenas uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá a solução, que é desenvolvida logo adiante nos capítulos 2, 3 e 5. Então, a gente vai falar, vai ver, né, o que fala o capítulo 2, 3 e 5. Pois é, amigos, as doutrinas, né, de Sócrates e Platão são realmente fantásticas. Então, no capítulo 2, né, o Allan Kardec nos indica esses capítulos, nos remete a eles, né? Ou seja, só o Espiritismo lhe dá a solução, que é desenvolvida logo adiante nos capítulos 2, 3 e 4. Que solução é essa? Sobre do problema da grave predominância do mal sobre a Terra. Então, o capítulo 2 fala: meu reino não é deste mundo. Então, Jesus estava diante de Pilatos, que foi o governador da Judéia. E aí, Jesus, né, a vida futura foi o ponto central dos ensinamentos de Jesus. Jesus diz que no reino de Deus os bons serão recompensados. E então Jesus fala para Pilatos: meu reino não é deste mundo. É para ele que Jesus fala isso. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo intitula-se Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, né, existem mundos que circulam nesse espaço infinito, são estações apropriadas às necessidades evolutivas de cada espírito. Então, há mundos inferiores, onde a existência é toda material, as paixões ainda reinam soberanas, a vida moral quase não existe. Tem os mundos primitivos, onde ocorrem as primeiras encarnações da alma humana. São mundos de provas e expiações, onde o mal predomina, por exemplo, a terra. Então, Sócrates falou, né? Todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem. É o caso da terra, que é um mundo de provas e expiações. Então, né? Os mundos primitivos, depois vem os mundos de provas e expiações. Nós estamos nesse estágio, onde o mal ainda predomina. Depois vem os mundos de regeneração, onde as almas, dizem os espíritos, ainda têm algo a expiar para
mas para adquirirem novas forças, então eles repousam nesses mundos das fadigas da luta. E seguindo, né, subindo na escala evolutiva, os mundos felizes, onde o bem supera o mal, e por último, os mundos celestes ou divinos, onde habitam os espíritos puros e o bem reina absoluto. E Allan Kardec também nos sugere dar uma olhadinha lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Então, as aflições são consequências dos nossos erros do passado, ou pode ser do passado de encarnações anteriores, ou, né, de ontem, de 10 dias atrás, de 10 anos atrás, ou seja, da encarnação atual. Por isso, a felicidade, né, não é deste mundo. Que felicidade é essa? A felicidade plena, duradoura. Mas aqueles que souberem bem sofrer, ou seja, tiverem coragem, resignação, paciência e não perderem a oportunidade do aprendizado, o aprendizado que aquela dor traz, serão os bem-aventurados do futuro. Então, bem-aventurados os aflitos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas, né, 100 vezes mais, as alegrias que lhes faltam na terra. E após o trabalho virá o repouso. E agora a gente vai para o último item, que é o item 21 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Então, Allan Kardec escreve um pensamento de Sócrates. A sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabes. Essa frase também, só sei que nada sei, né? É muito famosa, assim, de Sócrates, né? A frase de Sócrates, só sei que nada sei. E aí Allan Kardec faz um comentário sobre esse pensamento de Sócrates. A sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabes. Então, diz Allan Kardec, isto vai endereçado àqueles que criticam as coisas de que, frequentemente, nada sabem. E a gente, né, para refletir. Muitas pessoas são inflexíveis nas ideias, seja por ignorância, por interesses pessoais, por orgulho. São pessoas que se irritam com facilidade, não aceitam as opiniões que são diferentes das suas, tornam-se até, às vezes, hostis, gritam, né? Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Pereira Franco, no livro Dimensões da Verdade, escreve a respeito desse tema, né? Os discutidores quase sempre inseguros sobre o que debatem pretendem personalistas impor opiniões não amadurecidas, antes mesmo nem pensadas, defendidas, no entanto, com vigor e entusiasmo apaixonado. Quer dizer, eles nem sabem do que estão falando, porque nem pensaram sobre isso, diz a Joana de Ângeles, mas por conta do personalismo, dessa arrogância de conhecer, defendem essas ideias com vigor e entusiasmo apaixonado de coisas que nem sabem do que estão falando. Então, são aqueles que se acham donos da verdade, falam e defendem assuntos que desconhecem, divulgam suas opiniões, né? Falam, assim, colocam-se como autoridades no assunto e vão disparando as fake news, né? São pessoas que têm uma autoimagem superdimensionada, né? Aquela vaidade intelectual. E, no entanto, são intolerantes nas ideias, nas opiniões, né? Nos gostos dos outros. Os outros não podem gostar algo diferente de mim. Então, eles se tornam irredutíveis, diz Joana de Ângeles.
autoritários, teimosos, manipuladores, intransigentes, não conseguem conviver pacificamente com a diversidade, com aquele que é diferente, que pensa diferente de si. Diz Joana, são pessoas que têm fel, né? Veneno nos lábios. São fofoqueiros, maledicentes, caluniadores, mas com isso eles desorganizam sua própria mente, auto-envenenam-se com ira, com a cólera. E diz a benfeitora, são pessoas imaturas, birrentas, ficam melindradas diante de cobranças que lhes fazem, de correções que lhes fazem, querem destaque, elogios, são muito competitivas, elas querem fazer ou ser mais do que os outros e muitas vezes até mais do que suas próprias capacidades. Sabe aquela história? Metem os pés pelas mãos, né? Tudo isso nos fala Joana de Ângeles. Mas voltando lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, né? Nesse item 21, Allan Kardec segue comentando. Isto vai endereçado àqueles que criticam as coisas de que frequentemente nada sabem. Platão, diz Kardec, completa este pensamento de Sócrates ao dizer: tentemos primeiro torná-los, se possível, mais honestos nas palavras. Se não conseguirmos, não nos ocupemos mais deles e não busquemos mais do que a verdade. Tratemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos. E Joana de Ângeles fala também, se o outro não quiser discutir com serenidade alguma questão, silenciemos. É como Jesus diante de Pilatos. Pilatos pergunta ali, o que é a verdade? Diz Joana, que a resposta de Jesus foi, é o Pai que está nos céus. E ele encerrou o assunto, evitando contendas. Então, o objetivo da discussão deve ser o de ajudar e não de vencer o outro. Os espíritos mais evoluídos, eles não buscam superar contendas, mas eles buscam superarem-se. E Allan Kardec prossegue lá no Evangelho, no item 21, né, da introdução. É assim que devem agir os espíritas com relação aos seus contraditores, de boa ou de má fé. Se Platão revivesse hoje, encontraria as coisas mais ou menos como no seu tempo. Que pena, né? Não evoluímos muito. E poderia usar a mesma linguagem. Sócrates também encontraria quem zombasse de sua crença nos espíritos, porque ele falava, né, que ele tinha um guia protetor, o daimon. Então, ele também, né, seria tratado como louco, assim como seu discípulo Platão. E diz Kardec, por haver professado esses princípios, Sócrates foi primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta, veneno, né? Tanto é certo que as grandes verdades novas, levantando contra elas os interesses e os preconceitos que ferem, não podem ser estabelecidas sem lutas e sem mártires. Então, a Sócrates, a Jesus, a Giordano Bruno, a Gandhi, a Martin Luther King, a Mandela, há tantos outros grandes missionários que trouxeram grandes verdades novas, que lutaram e que foram martirizados. A nossa eterna gratidão. Então, eu agradeço a Jesus, ao nosso Pai amado, a todos os mentores amigos, a oportunidade de recebermos todos esses valiosos ensinamentos. Pedimos que abençoe a nós, aos nossos lares e familiares. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, amigos queridos. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco.